Hola, muy buenas chicos y chicas. Bienvenidos a nuestra primera clase de gramática de esta unidad sobre periodismo de investigación. El contenido que vamos a ver hoy ya lo hemos visto de otras formas más fragmentadas en otras clases, dentro de estructuras gramaticales, dentro de la construcción de frases, ¿está bien? El contenido entonces es pretérito, pluscuamperfecto de subjuntivo. Pretérito, siempre que tenemos esta palabra, ella dice respecto entonces al pasado, ¿está bien? Vamos a hablar de un tiempo pasado. Este tiempo va a formarse entonces con dos verbos, ¿vale? Primeramente el verbo haber, que va a estar conjugado en un determinado tiempo, seguido de un verbo principal, que es el verbo que indica de hecho la acción. En estos casos pasa que el verbo haber entra como un auxiliar. Es como en otros tiempos que ya hemos trabajado, mira, ¿vale? Entonces, en portugués, los auxiliares en general son el verbo ter. En español, el verbo haber. Então, tem essa diferença. Em português, nós também podemos utilizar o haver, mas é mais comum aqui no Brasil que nós utilizemos o ter. Então, ela tinha visto, se ela tivesse saído, então, ele tem feito, então a gente usa muito o verbo ter como auxiliar. En este tiempo que tenemos aquí en español, vamos a ver cómo se conjuga primero y después sus funciones, sus usos. Empezamos con el verbo haber, conjugado en pretérito imperfecto de subjuntivo. Thaís, ¿qué tiempo es este, no? Bueno, pretérito imperfecto era un tiempo que habíamos visto que hablaba de cosas pasadas, trataba de acciones habituales en el pasado. Eu fazia, eu comia, eu escrevia, eu estudava. Então, em espanhol, estudiava, comia, salia, vale? Quando eu falo que ele é de subjuntivo, então ele já vai incluir aqui um modo, né? Então já vai ser uma coisa que não é tão concreta, que é usado em frases assim mais de condição. Então eu vou colocar de outra forma. A conjugação já é outra, então, no modo subjuntivo, que é houvesse, tivesse, comesse, saísse, falasse. Em espanhol, hubiera, comiera, escribiera, saliera. Ou hubiese, comiese, saliese, escrevesse, vale? Então, aqui, vocês podem utilizar tanto com RA ou final com SE. Nós já vimos isso. Então, a primeira coisa que vocês têm a fazer para formar esse outro tempo é conjugar sempre o verbo haber neste tempo, como se fosse houvesse em português, tá? Ou tivesse, né, no caso, porque nós usamos o ter como auxiliar. Então, as conjugações yo hubiera, hubiese, tú hubieras, usted hubiera, nosotros hubiéramos, vosotros hubierais y ellos hubieran, ¿vale? Entonces, esta primera parte es que va a corresponder entonces con la persona. Es la que dice respecto con la conjugación adecuada. Porque después, independiente de la persona, vamos a utilizar el participio, que también utilizamos en otros tiempos compuestos, que es el famoso hablado, ido, hablado, comido, salido, y los irregulares, dicho, hecho, vuelto, muerto, escrito, ¿vale? Entonces, como en otros tiempos que tienen un verbo auxiliar, el verbo principal viene en participio, ¿vale? Entonces, en español, si yo hubiera hablado, si eu tivesse falado, se usted hubiera vivido, se você tivesse vivido ou morado, se nosotros hubiéramos aprendido, se nós tivéssemos aprendido, então é esse tempo, ok? Correspondente aí no português. Siguiendo entonces ahora para los usos de este tiempo. En primer lugar, expresa una acción hipotética que no se realizó en el pasado. Então, quando eu levanto uma hipótese de algo que poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu.
tá? Então, assim, yo sí las hubiera aceptado como prueba. Aqui, hubiera aceptado. Então, eu sim as teria aceitado, né? As tivesse aceitado como prova, ok? Depois aqui, puede expressar uma condição irreal não cumprida en el pasado. Então, assim, uma coisa que é uma frase condicional, né? Olha, se você tivesse feito desse jeito, eu teria feito de outro jeito. Então, é uma condição para que algo pudesse acontecer no passado, mas não aconteceu. Então, por isso é irreal. Si me hubieras avisado, te habría invitado. Entonces, aquí la condición es que si me hubieras avisado, pero no me avisaste, entonces ya pasó. Te habría invitado, eu teria te convidado. Aqui é um conjunto que utilizamos muito, vale? Este hubiera hecho, habría hecho. Então, sempre vocês vão ter esse parzinho, hubiera, habría, muito nessa situação de falar de algo do passado que, se fosse assim, teria acontecido isso, tá? Então, se você tivesse me falado que você ia, eu teria ido com você. Então, esse parzinho, tivesse falado, teria falado, ele vai aparecer no espanhol também. Hubiera dicho, hubiera avisado, habría invitado, ok? Después aquí también puede expresar una fuerte oposición de ideas en pasado, tanto referida a acciones irreales como poco probables. Entonces aqui, eu tô falando que eu tô me opondo a algo que, olha, mesmo que isso tivesse acontecido no passado, não daria certo, não teria acontecido. Eu vou expressar uma oposição a isso, mesmo que isso não tenha acontecido, tá? E aí eu digo assim, aunque hubiera estudiado Derecho, não habría llegado a juez. Então, essa pessoa, provavelmente, que eu tô falando, não estudou Direito, tá? Mas eu quero dizer, assim, que se ela tivesse estudado, eu também me oporia a isso e eu diria, assim, que ainda que ela tivesse estudado Direito, ela não teria chegado a juiz, ou ele não teria chegado a juiz, ok? Então, eu me oponho a uma ideia no passado que não ocorreu, mas que mesmo assim eu me oponho, tá bom? Sí? Pues seguimos. Aquí, tiene los mismos valores del pluscuamperfecto de indicativo, o sea, una acción pasada y acabada anterior a outra acción. Então, quando eu digo esse pluscuamperfecto indicativo é o había passado, había dicho. Então, tinha feito, tinha saído. E nós usamos em frases para dar essa ideia de que aconteceu antes de uma coisa que também aconteceu no passado. Então, quando eu cheguei no passado em casa, minha mãe já tinha saído. Quando eu cheguei a casa, minha madre já havia salido. Então, ela saiu antes que eu chegasse, mas eu contei primeiro que eu cheguei, tá bom? Bueno, entonces ella también tiene este mismo valor. É uma ação que aconteceu no passado antes de uma outra coisa do passado. Pero, como estamos hablando de subjuntivo, además de la conjugación ser diferente, antes yo decía había, ahora yo digo hubiera, también voy a incluir aquí todo que trae este modo, que son los valores de deseo, de duda, de juicio de valor, una opinión negativa, cosas no tan concretas. Entonces, mira la frase. Nunca hubiera montado en un helicóptero. Entonces, yo doy una idea aquí de que esto es algo irreal, que no puede pasar. Ella nunca hubiera montado en un helicóptero. Entonces, así, ela nunca faria isso, nunca teria feito. Nunca había montado en un helicóptero, quiere decir que es la primera vez que la persona hace. Então, muitas vezes você vai fazer uma coisa pela primeira vez e fala, nunca tinha feito isso, né? Então, essa é a conotação diferente. A primeira frase me dá uma ideia de que, tô fazendo, então agora. E essa aqui quer dizer que nunca fiz, nunca farei, tá? Algo irreal. Tranquilo? Después, en estilo indirecto, en pasado, usamos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, este tiempo que estamos a trabajar, con verbos de deseo,
de duda o juicio de valor para referirse a una acción anterior. Entonces yo digo así, él me comunicó que Juan lo había hecho. É o primeiro exemplo, que usa aqui o modo indicativo. Então, ele me comunicou ontem, passado, que o Juan tinha feito isso. Ou seja, o Juan fez isso antes dele me contar. Él se alegró de que Juan lo hubiera hecho la semana anterior. Aqui eu utilizo lo hubiera hecho porque eu estou incluyendo um juicio de valor. Eu digo assim que ele se alegrou, então eu estou colocando um juízo positivo de valor nesse fato do Juan ter feito algo. Em português eu diria, ele me disse ontem que o Juan tinha feito a tarefa semana passada. Ok, não indiquei nada, nenhum sentimento, eu só disse que ele me contou. Aqui não, eu digo, ele se alegrou, ele ficou feliz que o Juan tivesse feito na semana passada a tarefa. Então eu incluí um juízo de valor. Eu coloquei algo como algo positivo, porque ele se alegrou, ele ficou feliz. Bien? Bueno, entonces tenemos ahí los usos, las funciones de este tiempo pretérito, o sea, un pasado pluscuamperfecto de subjuntivo, o sea, un pasado que tiene un modo específico, que va a expresar deseo, cosas no reales, ¿vale? Bueno, aquí entonces un ejercicio con algunas frases donde hay que elegir si el verbo que está aquí, mira, antes y después de la barra, va en pretérito imperfecto subjuntivo o pretérito pluscuamperfecto. Acordándonos que este aqui, este primeiro, é o que nós acabamos de falar também, é o soubesse, fizesse, falasse, supiera, hiciera, hablara, supiese, hiciese, hablasse, vale? E esse último é o que nós acabamos de ver, hubiera hecho, hubiera sabido, hubiera salido, ¿vale? Entonces aquí hay que encontrar cuál es la forma correcta en cada una de estas frases. Entonces dar el pause y después volver para la corrección. Vamos a ver. Bueno, corrigimos la letra A. Entonces, la primera, la respuesta correcta es supiera. Entonces, si lo supiera, te lo diría. Se eu soubesse, eu te diria. Ok? Mira la diferencia. Mira. Si lo hubieras sabido, te habría dicho. Te lo habría dicho. Aqui, eu estou falando de uma condição que provavelmente tem uma relação com o presente, tá? Eu digo, se eu soubesse, eu te diria. Nesse caso aqui, eu já estou me referindo a algo do passado. Então, já é algo irreal, já não, né? Então, eu digo assim, olha, se eu tivesse sabido disso, eu teria dito. Então, assim, já não tem como mais voltar, ok? Então, uma coisa que aconteceria também antes de outra, já me dá essa conotação, ok? La letra C, por lo tanto, prometieras. Aunque me lo prometieras, no te creeria. Então, aqui é uma condição que tem relação com o presente. Eu digo, olha, mesmo que você me prometesse, eu não ia acreditar. Eu não acreditaria. Ok? La letra D dice, aunque me lo hubieras prometido, no te habría creído. Porque aí eu não estou mais me referindo a uma condição que tem relação com o presente, algo que já foi, é o passado. Olha, mesmo que você tivesse me prometido, eu não teria acreditado mesmo. Tá? Então, a primeira não, a primeira me dá uma ideia que eu tô falando agora, ó. Ah, mesmo que você me prometesse, eu não ia acreditar, eu não acreditaria. A outra dá uma ideia que, ó, agora já foi, já passou, eu não acreditei, não aconteceu, tá? Então, mesmo que você tivesse prometido, eu não teria acreditado. Bien? Después, la letra E, entonces dice, hubiera hecho. Eu lo hubiera hecho de outra maneira. Então, não é eu fizesse de outra maneira, eu teria feito de outra maneira. La letra F me dijo que no tomara
esse medicamento. Então, ela me disse que eu não tomasse. Quando eu tô falando de conselhos, é esse tempo aqui que eu digo. Ela falou para que eu não tomasse, ela pediu que eu não fizesse. Então, o tempo que eu uso é esse imperfecto de subjuntivo, tá? Me pediu que não tomara, que não hablara, que não hiciera, ok? Depois aqui, me recomendó que lo hiciera lo más pronto posible. También aquí una sugerencia, se utiliza este tiempo. En sus tiempos nunca se hubiera atrevido a dizer tales coisas. Então, nos seus tempos, ele nunca teria se atrevido a dizer tais coisas. Eu estou me referindo, então, a uma coisa também do passado, uma coisa que já foi, não dá para mudar, ok? Bueno, entonces aquí está la corrección y en la clase que viene vamos a seguir con los contenidos gramaticales, pero otro tema, ¿vale? Hasta luego chicos, hasta luego chicas.